Muito bem, estamos começando mais um programa Encontro de Casais, né? Aqui nos estúdios da RWE, Rádio Web Esperança. É isso aí, boa noite a todos. Hoje tem uma palavra toda especial para o seu coração, para você que é casado, né? E pensa em casar. Hoje fica atento, hein? Hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração. Muito bem. Só mandar um abraço à turma boa que está ligado com a gente, o pessoal, né, da Zona Rural, aqui de Esperança, a turma boa de Campina Grande, Areal, Areia, Remígio, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Rio de Janeiro. Nós temos ouvintes do Rio de Janeiro, São Paulo, né? A turma boa lá que está nos ouvindo lá de Areia. Enfim, uma turma boa que sempre ouve a nossa programação. Nós queremos desde já agradecer a você que está ligado com a gente hoje, né? Mais uma vez com esse programa Encontro de Casais, um programa que fala sobre casamento, né? E daqui a pouco a gente tem umas dicas bem legais para você. Isso. Muito bem. Curta, compartilhe, né? Participe com a gente, mande aí o seu alô. Se você quiser mandar também um recadinho, a gente vai. Por exemplo, se você quer aproveitar o embalo para fazer uma média com sua esposa, então manda aí quero mandar um abraço para minha esposa e tal, né? Essa é a hora de você chamar a atenção da esposa e falar, enfim, honrar ela também através desse programa, né? E de igual modo a mulher que quiser também chamar a atenção do marido e tal. Às vezes tem homem que não gosta muito dessas coisas, não. É melhor mulher, mas... Você sabia que o Odailton ele também não é muito dessas coisas. É difícil, assim, ele chegar aí, né? Às vezes ele compra uma roupa diferente, né? Sempre. Mas, assim, ele não é muito de estar... Ele é mais, assim, de atitudes, né? Eu acho muito bom isso. Porque, às vezes, você elogia com os lábios, né? Mas nas atitudes... E graças a Deus eu tenho um esposo muito bacana, nas atitudes ele reage muito bem. Então seja um homem assim com atitude para sua esposa, tá bom? Olha, já tá ligado com a gente o Alan Dias, o Paulo César, Ramalho Paulino, Samuel, né? Tá ligado com a gente, o pessoal de São Paulo aqui, ó. Samuel de Oliveira, né? O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo sintonizado na nossa programação de hoje. E hoje tem muitas lives, né? Então um monte aí, muita gente fazendo também aí. Live, né? Live. Muita gente aí fazendo suas mídias digitais, né? E a gente sabe que a onda é essa. Todo mundo falando aí do amor de Cristo. Isso é muito bom, né? Que também o evangelho de Cristo é como está escrito, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então é muito bom que o evangelho seja pregado mesmo, né? Que o Senhor Jesus fica feliz. E vamos trazer o recado de Deus para o seu coração, né? Hoje. Porque a gente, como eu sempre digo, a gente sempre precisa de ouvir a palavra de Deus. Por que a gente precisa de ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Ela é um alimento. É como, por exemplo, o feijão com arroz que você come todo dia. Tem que comer. Né? Você tem que comer. Se você não comer, o que acontece? Você fica fraco. Aí quando você também, o que acontece quando você dispensa aquele prato de feijão, arroz e carne, que é o tradicional, e aí resolve comer aquelas besteirinhas, né? Coisas que enganam a fome. O que acontece? Você fica fraco, né? Então você precisa de também ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, mas ela nos alimenta espiritualmente. Ou seja, é alimento para o nosso espírito e não para o nosso corpo. Para o nosso corpo é o feijão com arroz, você tem que comer todo dia. Mas para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, tem que ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela penetra, ela entra a ponto de dividir, né? Então ela sabe onde tocar. E a gente precisa de ouvir essa palavra. Por que a gente precisa de ouvir essa palavra de Deus assim? Porque é essa palavra de Deus que vai te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Porque todo mundo passa por momentos difíceis, né? Por situação, enfim, às vezes uma doença, um problema, uma coisa ou outra, às vezes a morte de um parente é um momento difícil. Verdade. Então, é justamente nesses momentos que você vai precisar já ter ouvido a palavra. Não é nem ouvir na hora, porque às vezes na hora a pessoa está tão assim que nem consegue ouvir mais. Né? Como, por exemplo, uma certa vez a gente falou de Jesus para uma determinada pessoa, mas falamos muito, olha, Jesus e tal. A pessoa não deu muito ouvidos. Mas aí depois que ela passou por uma situação difícil, né? A situação, sabe, bem difícil. Aí ela lembrou da palavra. Puxa, aquela palavra que eu vi naquele dia lá.
né? Então, você também precisa de ouvir a palavra, porque é essa palavra que vai te ajudar no dia mau, naquele dia difícil, né? Naquele dia que não... Sabe que é só você e Deus, que você está sozinho, sozinha. E aí você precisa se lembrar do que já ouviu antes. Então, ouça hoje, se prepare hoje, né? Ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma luta muito grande e às vezes ela está um pouco perdida sem saber o que fazer. Poxa, eu não sei o que fazer, eu estou com essa luta, esse problema, meu Deus, e agora? Então ela tem que ir lá dentro dela mesma e retirar alguma coisa que foi guardado, né? Alguma coisa boa de Deus. E aí ela lembra, não, mas a palavra de Deus diz, porque você sabe que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Amém. Né? Ainda que você guarde lá, esqueça, mas depois quando você lembra, ela traz vida. A palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida. Então, quando você lembra daquela palavra de Deus para o seu coração, né, lá dentro você está numa situação, aí você, poxa, mas a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que, aí aquilo levanta você, porque é vida. Então, é necessário que você guarde a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia mesmo diz, quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Porque se você endurecer, você depois vai sofrer, porque você endureceu, não deixou a palavra de Deus entrar. Então, bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus. Amém. É por isso que nós necessitamos de ouvir. É como um alimento que você vai guardar. E depois você vai precisar dele. Aí você vai buscar lá dentro do seu coração. Então, ouça a palavra. O nosso programa é para trazer a palavra de Deus, é para trazer os ensinos da Bíblia, né, as coisas de Deus, e trazer para você guardar também no seu coração. Mas isso é útil? Claro que é útil. Antigamente, quando eu não conhecia também a palavra, quando eu não entendia de nada disso, eu sofria muito. E eu já tive depressão, vontade de se matar, de morrer, essas coisas todas, porque eu era morto espiritualmente. Eu não tinha vida espiritual. Eu era vivo, mas espiritualmente eu era morto. Então, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu descobri que isso ajuda, alimenta e fortalece, aí eu pensei comigo, então agora eu vou me alimentar desta palavra, eu vou me encher dessas palavras, porque aí eu vou ter vida. E aí foi isso que aconteceu, ou seja, antes eu pensava, houve uma época, né, bem difícil na minha vida, que eu não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, não pregava a palavra, e eu pensava sempre aquela tristeza, aquela angústia, eu ficava pensando comigo, mas por que, Senhor, eu vivo nessa angústia, essa tristeza, do nada, sabe, do nada você viver triste e aquela coisa lá dentro, sabe, murcha, e surgia aquela tristeza. Aí eu disse, mas deve ter alguma coisa, por que de vez em quando eu fico triste com essa depressão que vem do nada assim, sabe? Às vezes a coisa que surgia assim do nada, não tinha necessidade de estar daquele jeito. Aí eu descobri que a palavra de Deus, ela é a cura para isso. Amém. Aí tudo bem, a princípio eu fui à igreja, eu aceitei Jesus, eu busquei Jesus, eu li a palavra, eu orei, eu busquei, enfim. Aí me alimentei. Busquei o Senhor, tudo bem. Mas aí me descuidei. Houve uma época, há muitos anos atrás, que eu me descuidei. Aí eu deixei de ouvir a palavra. Deixei de ler a palavra. Deixei de ir à igreja. Né? Por um certo tempo, deixei até de frequentar a igreja. Mas, assim, rapidamente, aquela tristeza foi voltando. A mesma tristeza que antes eu tinha sido curado. Verdade. Aquela mesma angústia, vontade de morrer, sem vontade de viver, aquela coisa ruim. Aí eu disse, não, peraí. Eu me lembrei. Aí eu lembrei que antes já tinha acontecido isso. E quando eu tinha buscado Jesus, esse mal tinha passado. Tinha sido uma cura para mim. Mas aí o mal retornou. Aí, mas por que esse mal retornou? Aí eu me lembrei, porque eu esqueci da palavra. Eu abandonei a palavra. Eu deixei de ir à igreja. Meu Deus, então o mal foi esse. Eu me descuidei. Então agora eu vou voltar de novo. Amém. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou voltar à igreja. Eu vou voltar a ler a palavra. Eu vou voltar a ouvir Jesus. Para Ele tirar esse mal de mim. Imediatamente esse mal foi embora. Amém. Uma cura instantânea. Rapidinho. Aí eu me alegrei, né? Aí eu disse, agora já toda vez que
Quer dizer, eu não vou deixar mais que esse mal volte, né? Mas vamos dizer que se esse mal voltasse, eu já sei a cura. É Jesus, o remédio é Jesus. O remédio é buscar a Deus. O remédio é ouvir a palavra. O remédio é estar ligado com Jesus, porque aí eu venço esse mal. Então, esse mal, ele é um mal que, não sei, possa até ser querendo estragar, né? É um mal que surge do nada. A pessoa está bem, daqui a pouco está triste e amargurada, pensando até em morrer. Então, esse mal, ele é curado quando você sabe ter um encontro com Jesus, quando você coloca Jesus para dentro de você, quando você ouve a palavra, quando você se alimenta da palavra, esse mal vai embora. Então não precisa de remédio, o remédio é Jesus. Amém. Então quando eu aprendi isso, eu disse, nunca mais vou sofrer desse mal, nunca mais. Porque é terrível a pessoa sofrer com depressão, tristeza, angústia, pensar em morrer, sem alegria de vida, né? Porque, olha, a vida, Jesus, ele é a vida. Se você estiver triste agora, por exemplo, se você estiver desanimado, pensando até em morrer, eu não tenho vida, minha vida é ruim. Às vezes a vida da pessoa não é ruim, mas ela se sente diz que é. Tem tudo, tem dinheiro, né? Tem carro, tem casa, tem... o que você imaginar de bom a pessoa tem, mas ela pensa assim. Por quê? Porque existe um vazio dentro dela, existe uma coisa que faz com que ela pense dessa forma. Então, quando ela busca Jesus, ela se enche da palavra de Deus, esse mal, ele sai na hora, sabe? É automático. Porque Jesus, ele preenche o vazio do nosso coração. Amém. Jesus, ele restaura essas partes feridas do nosso coração. Aí você talvez diga assim, não, mas o meu problema é pior do que o seu, porque eu passei por isso. Houve uma situação, uma época na minha vida em que aconteceu isso, então por isso que eu sou desse jeito. Eu tenho uma ferida, essa ferida não tem cura. Não existe ferida que Jesus não possa curar. Amém. Não tem mal que Jesus não possa ser a cura. Então não existe assim como você dizer, tentar achar meios de que Jesus não dê conta do recado. Porque Jesus é a solução para tudo. Amém. Ele é o Senhor da vida. Ele é tão Senhor que ele nos dá a vida. E se é para restaurar, ele também restaura. É verdade. Então ele restaurou a minha vida. Ele transformou a minha vida, a nossa vida, né? Nossa vida. Então ele também pode transformar a sua. Mas como é que Jesus restaura? Como é que Jesus pode fazer isso na minha vida? Quando você se chega para ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar ele. A nossa parte é de buscar a Deus, é de se envolver com as coisas de Deus. A parte de Deus é de fazer a obra na nossa vida e nos transformar. Se você não buscar, ele também não vai te transformar. Se você não se chegar para ele, ele também não vai se chegar para você. Então é necessário que você se chegue para ele. Como que você se chega para Deus? Quando você, por exemplo, passa a ler a palavra. Eu não sei ler Bíblia, pega a Bíblia, não sei ler. Lê os Salmos. Os Salmos é fácil de ler. Tem uns mais difíceis, mas tem uns que é bem prático e fala no nosso coração. Começa pelos Salmos. Vai para Salmos, lê os Salmos. Você não sabe onde está o Salmo na Bíblia? É fácil. Qualquer Bíblia que você pegar, católica ou evangélica, você pega a Bíblia, abre no meio, mais ou menos no meio, né? Procura para cá ou para lá, que você vai achar Salmo, que está mais ou menos no meio. E aí você vai ler Salmo 23, Salmo 91, Salmo 146, levanta até defunto, né? Porque são as palavras que, sabe, preenchem o nosso coração. Eu estou dizendo porque na época em que eu não conhecia, hoje eu conheço, hoje eu sei onde eu vou ler, eu não leio só Salmo, eu leio outras coisas da Bíblia também, mas na época que eu não sabia ler a Bíblia, não entendia de nada, não sabia de nada, eu lia. E ajudava muito, sabe? Eu me levantei lendo os Salmos. Repeti quantas vezes eu não li o Salmo 91, 23, né? O 46. Esses Salmos, eles entraram dentro de mim porque eu lia todo dia, repetia, porque isso me fazia bem naquela época. Amém. Eu não tinha outros meios, então só tinha Salmo mesmo, então me enchia de Salmos, né? E era um remédio para a minha alma, para curar esses problemas, essas feridas que eu tinha no passado. Então Jesus veio, claro, foi transformando, mudou tudo. Hoje eu não vivo só de Salmos, leio os Salmos também, mas leio também outras partes que já conheço da Bíblia. Ficou mais fácil, né? Mas na época que eu não entendia nada,
me ajudava muito, eram os salmos. Então, de igual modo, faça isso, que você também vai ter sucesso. E não só isso, mas vá à igreja. É importante que você frequente uma igreja, porque a partir do momento que você vai e volta, ouve a palavra, retorna para sua casa, ouve a palavra, recebe a oração, volta, e isso há um poder de Deus sendo liberado ali naquela repetição de você vai à igreja, volta para casa, e aí frequenta, participa, sabe? Deus opera maravilhas também dessa forma, né? Porque quando Ele nos guia, quando Ele nos direciona, quando Ele pode nos mover, então isso quando Ele pode trabalhar na nossa vida, facilita muito. Mas se você se prender e ficar, não, eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum, aí fica mais difícil para Deus trabalhar. Mas faça algo, busque a Deus, né? Se dedique nas coisas de Deus, procure aprender mais. Se você se ocupar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida, porque a palavra de Deus, ela traz vida, e vida com abundância, né? Então, tem muitos problemas na nossa vida, na vida em geral, que a gente resolve lendo a palavra, ouvindo a palavra, participando, e de acordo com os ensinamentos da palavra você vai mudando, e enfim, você consegue mudar muita coisa. Então a sua vida ela só pode ser transformada se você der ouvidos à palavra de Deus. Se você não der ouvidos à palavra de Deus, então não tem como a vida ser transformada. Por isso que não depende só de Deus, porque poder Deus tem, mas Ele não pode usar o poder quando a pessoa não crê. Por isso que Jesus disse que a fé é importante, né? A fé é importante. Por que a fé é importante? Porque é necessário que você creia. Uma vez que você creu, você dá ouvidos à palavra de Deus. Você fica ligado, né, no que Deus tem para você. E aí sim, Deus vai poder operar na sua vida e vai poder abençoar a sua vida. O seguinte, às vezes a esposa fala do esposo, né? Diz assim, poxa, mas ele não muda, ele não é legal, é um cara chato, pega no pé, não faz nada, não me ajuda. Olha, só faz reclamar que a louça tá suja, que os panos tá sem dobrar, né? Reclama da casa e às vezes não levanta a autoestima da esposa, né? Não, o homem tem que também elogiar a esposa, mas também a mulher tem que buscar, né? Você quer seu esposo, aí você diz assim, poxa, eu queria meu esposo fosse uma pessoa assim, bacana comigo, fosse companheiro, amigo, me ajudasse nas coisas de casa, né? Que tem homem que realmente não ajuda a esposa, mas por quê? Às vezes a esposa esquece de orar por ele, esquece de estar nos pés do Senhor, né? Senhor, transforma ele, abençoa ele, porque às vezes acusa, não ora por ele. Não seja uma esposa sábia, ore pelo seu esposo, né? Aqui em casa é assim, a gente sempre está orando, Deus abençoa meu esposo, continua abençoando ele. Ele já é uma pessoa maravilhosa, que Deus continue fazendo ele, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, todos os dias a gente tem que mudar, é ou não é? Então, assim, serviço de casa, é muito importante que o esposo ajude a esposa. Já que é um programa de casal, né? É muito bom. Hoje mesmo eu estava super atarefada. E o que foi que ele fez? Foi lá no jardim, pegou lá no varal, tirou as roupas, dobrou, colocou no guarda-roupa. Me ajudou muito. Por quê? Eu tinha chegado, né, do trabalho. Hoje teve culto na igreja, tudo. Foi uma correria. Mas aí a gente precisa de ajuda do esposo. Às vezes a esposa está tão cansada, né? Aí quando é mais tarde, tipo assim, 11 horas da noite, 12 horas, aí lá vem ele com o pezinho, né, catucando. E aí? Mas você não ajudou a mulher, você não fez o pé de meia, né? Para que mais tarde tivesse uma festa, né? Não, aí isso é cumplicidade, né? Casamento é isso, né? É que você esteja aí os dois juntos, lutando juntinhos, é muito importante. E aqui em casa é assim, eu sempre procuro dizer, poxa, ele sempre me ajuda, então se ele precisar de mim, eu tô ali, né? Às vezes o esposo diz assim, mulher, traz aí um pouquinho d'água pra mim. Ah, vá você, vá lá, pra ter igual um cachorro o esposo, né? Não, aí na igreja é toda santinha, né? Se dizer assim, hoje é dia de oração, vamos chegar às 5 horas da tarde, é a primeira a chegar, né? Mas aí em casa é um caos, também não dá o testemunho, né, de uma esposa, uma mulher de Deus. Não, a mulher tem que ser do jeito que é na igreja, em casa, né, com os filhos. Eu procuro sempre ser o que eu sou na igreja e em casa com meus filhos e com meus vizinhos, né? Porque o primeiro a saber quem é você é os vizinhos, né? Isso aí é uma dica aí para as meninas. Então, olha, você quer seu esposo abençoado, um homem de Deus ou um homem convertido, um homem que seja bom para você, ore por ele. Olha, falando aqui a respeito do programa da nossa amiga Betânia, né?
E não é só Betânia que tem esse problema, como ela comentou aqui no Facebook. Eu senti uma tristeza, uma coisa, sabe, ruim no coração, assim, profunda, que sem saber porquê, de onde vem, nem para onde vai, às vezes sem necessidade. Às vezes está tudo bem, não é que esteja ruim, porque às vezes quando está ruim a gente sente mesmo, né? Mas assim, do nada, isso muitas vezes acontece porque está faltando alguma coisa na sua vida. Isso é como que fosse um sinal, por exemplo, quando a gente sente uma dor, então é porque tem alguma coisa errada no nosso corpo. Verdade. Um exemplo, se machucar o pé, vai doer. Por quê? Porque está sinalizando, olha, está doendo porque quebrou o pé. Então você vai ter que correr para o médico e tratar essa ferida, porque senão vai ficar pior. Então a dor sinaliza um problema, né? De igual modo, você sentir essa tristeza no coração, essa angústia profunda, essa vontade até mesmo de dar cabo de sua própria vida, isso é um sintoma, você está sentindo uma dor, né? Então isso está sinalizando alguma coisa, está mostrando que existe alguma coisa por trás disso. O que pode ser que esteja faltando? A princípio nós podemos dizer claramente, sem medo de errar, que falta Jesus, né? Que está faltando Jesus, com certeza. Não, mas eu já sou evangélica, ou então eu já sou... Mas está faltando mais. Porque às vezes a pessoa já é evangélica, já é crente, já frequentou a igreja, mas está no raso, está na beirinha, não está profundamente envolvido nas coisas de Deus. Então Deus está chamando você para mais próximo, né? Se esse for o seu caso. Então, se você já é evangélico, se você já frequenta uma igreja, se você já busca Deus, se você já lê Bíblia, se você já está fazendo o seu dever de casa, né, achando que já está fazendo muito, ou faz alguma coisa, mas então significa que Deus está dizendo assim: você só vai ser curado se você se aprofundar mais. Se você ficar no raso, não tem cura, né? Então você tem que se aproximar mais, buscar mais a Deus. Esse foi o meu caso. Estou falando do meu caso. O meu caso foi esse. Ou seja, eu já era evangélico, já tinha sido curado até de outras coisas, mas ainda tinha esse probleminha. E quando eu me aprofundei mais, quando eu busquei mais, quando eu me dediquei mais, aí foi quando eu entendi que, na verdade, eu estava no raso e eu precisava de aprofundar. Deus queria mais e eu estava dando pouco. Então, por isso que o vazio não tinha sido preenchido e, enfim, estava faltando ainda alguma coisa. E aí eu descobri que faltava mais Jesus. Ou seja, quanto mais Jesus, melhor. Amém. Mas no caso de você não estar frequentando a igreja, não estar orando, não estar lendo Bíblia, não estar fazendo nada, então está faltando somente você se ligar nas coisas de Deus. Eu diria que se você disser assim, olha, a partir de hoje, todo domingo eu vou à igreja, né? Isso. Então pronto, você já ia ser curada. Só em você estar frequentando, ouvindo a palavra, já era um remédio, né? E Deus não cobra muito da gente. Ele, na verdade, Ele quer que a gente se dê para Ele, mas que a gente faça isso entregando a nossa vida para Ele, entregando o nosso coração, confiando nele, né? Porque se a pessoa não fizer nada disso, ainda que ela seja uma pessoa religiosa, mas não vai adiantar nada. É verdade. Né? Porque tem gente que diz, não, eu temo a Deus, não, eu creio em Deus, não, eu sei que Deus é poderoso. Mas dentro do coração dela não tem essas verdades práticas, né? É apenas teorias. Quando alguém conversa com ela, ela lança o chavão. Não, mas Deus é bom. Isso é chavão. A pessoa, não, mas Deus é poderoso. Chavão. Não é que ela sente. Porque quando é de todo o coração, ela sente esse poder dentro dela e ela diz de todo o coração, aí é diferente. Verdade. Né? Porque tem gente que já tem na boca, sabe? Às vezes é uma pessoa que nem tem Jesus, mas não, mas Deus é bom, não, Jesus é maravilhoso, não, Deus tem todo o poder. Mas é chavão que vem, sabe, assim, do nada. Não é de todo o coração. Porque é diferente de quando você diz assim, não, mas Deus é maravilhoso, mas o Senhor é todo poderoso, eu creio no seu poder. Quando você fala de coração, é diferente. Né? Aí há um resultado. Então é necessário que você se apegue mais a Deus. Eu diria que Deus está chamando você para mais próximo dele, né? Deus está permitindo essa dor, esse vazio que você está sentindo, para que você se chegue mais para ele, que você busque mais a ele, para que ele possa te abençoar. Então, se você se chegar mais para Deus, se você aprender mais as coisas de Deus, você vai ver que esse mal vai se acabar por si só, que Deus vai preencher. Amém. Por exemplo, quando a pessoa ela decide e diz assim, não, a partir de hoje eu vou mudar minha rotina, a partir de hoje eu vou mudar.
eu vou passar a orar, vou passar a ler a Bíblia, vou passar a ir à igreja. Essas atitudes que ela tomou e vai seguir adiante, isso vai fazer com que muita coisa mude na vida dela para melhor. Amém. E Jesus vai poder trabalhar na vida dessa pessoa. Mas se ela não fizer nada, se ela não, sabe, não dá ouvido, se ela não busca Deus, se ela não busca entender essas verdades, fica difícil para Deus trabalhar. Por exemplo, eu sempre costumo dizer na igreja lá, na Igreja Videira, eu costumo dizer o seguinte: você precisa de entender por que Jesus morreu na cruz. Você já entendeu? Você sabe por quê? Você já entendeu? Isso ficou bem claro na sua mente, essa história? Não é porque tem gente que sabe disso, já viu o filme, sabe que está escrito na Bíblia, até conta a história, se mandar contar. Conta a historinha aí. Ela conta, Jesus nasceu, morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou. Quer dizer, até tem essa história na mente assim, porque viu o filme e tal. Mas isso não é uma verdade que está profundamente dentro do coração dela. Porque se ela entender o porquê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e disse que um dia vai voltar para nos buscar, aí essas verdades entrando dentro dela, ela aprendendo essas verdades, ela vai dizer assim: agora eu estou entendendo. Peraí. Aí vai chegar muita coisa, sabe, na vida dela que vai mudar a vida dela. Essas verdades mudam a vida da pessoa. Então, quando ela disser assim: poxa, realmente agora eu entendi por que Jesus morreu na cruz para me salvar. Aí isso vai clarear um monte de coisa, vai mudar a vida da pessoa. Quando ela entender assim: não, peraí, agora eu entendo que Jesus deu a sua vida por mim, por amor a mim, e eu agora devo dar a minha vida por amor a Ele. É uma troca. Ele deu a vida por mim e agora eu dou a minha vida para Ele. Olha, quando você entender isso, você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. Mas muita mesmo. Porque são essas verdades que, uma vez que ela entra dentro da gente, provoca mudanças. E mudanças boas. Amém. Mudanças que traz a paz para o seu coração. Mudança que faz você compreender verdades que você vive no mundo e não conhece, não sabe. E aí sim, quando você for orar, buscar a Deus, falar com Deus, você vai fazer isso com convicção e certeza, não com dúvida. Que tem gente que às vezes até ora e diz: será que Deus me ouviu? Eu não sei se Deus... Quer dizer, sem convicção, né? Mas quando ela entende essas verdades, ela vai dizer: eu orei e Deus me ouviu. Mas como é que você sabe que Deus ouviu? Porque você tem convicção naquilo que está fazendo, que tem a certeza que é correto, que é bíblico, que está escrito, que foi isso que Jesus ensinou. Mas quando você não tem essas convicções, você às vezes até ora, né? Pede a Deus e tal, mas será que... Aí fica naquele, né? Será? Eu não estou sentindo, né? Então, você precisa de entender mais, buscar mais, para que essas verdades façam efeito na sua vida. Amém. Porque Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é simplesmente uma coisa qualquer. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele é o Salvador. Amém. Jesus é ele que nos tira todo o mal, é quem transforma a nossa vida. Essas verdades você tem que entender. Quando você entender, vai fazer um grande resultado na sua vida. E não só vai servir para você, mas você também vai ajudar outras pessoas, né? Que quando a gente entende essas verdades, passa para as outras pessoas. Amém. E aí vai curando outras pessoas. Então, você tem que crer que Jesus é a solução para tudo. Jesus, ele é o remédio para todo mal, seja qual for o mal. O remédio é Jesus. Agora, de que forma que Jesus é o remédio e de que forma ele vai ser usado para curar aquele mal? Né? Existem várias formas de Jesus curar. Por isso que nos evangelhos você vê Jesus curando, cuspindo no chão, fazendo um lodo, passando, né, nos olhos do cego. Aí na outra vez, né, em outra passagem, Jesus pergunta se o cego quer ser curado. O cego diz: eu quero ser curado. Ele diz: então seja curado. Não precisou de passar nada nos olhos dele. Né? Verdade. Foi uma cura instantânea. Você quer? Quer. Você crê? Creio. Então seja curado. Pronto, acabou-se. Então você veja que Jesus, ele utiliza de meios, né? Mas o Jesus é o mesmo, né? A fonte é a mesma. Glória. Mas às vezes ele precisa de usar meios diferentes para tocar, chegar até você e fazer a cura acontecer. Mas o Jesus, ele é o Salvador, ele é quem cura, ele é quem abençoa. Amém. Então,
para você. Como é que Jesus vai chegar para você e vai curar você? Talvez seja você indo à igreja. Você vai à igreja de Jesus, vai te curar, vai te abençoar. Pronto, acabou-se. Né? Não, para você ser curado por Jesus não é só frequentar a igreja. Por isso que tem gente que frequenta e diz: poxa, eu sou evangélico, tô indo à igreja já faz tempo, mas não fui curado ainda. Porque o remédio está correto, o remédio é Jesus. Mas a forma de como ele vai curar você não é só frequentando. É necessário que você se entregue, é necessário que você faça a obra. Às vezes acontece isso. No meu caso, por exemplo, eu achava que era só frequentar. Eu vou à igreja, está tudo certo, cumpro o meu compromisso e Deus vai me abençoar, está tudo certo. E isso não aconteceu. Aí eu fiquei pensando, mas poxa, eu estou fazendo igual a outra está fazendo lá, o irmãozinho está dando certo. Foi lá, chegou na igreja, foi curado, foi abençoado, e eu não fui abençoado. Mas por que isso, Jesus? O Senhor tá com uma brincadeira comigo é diferente esse negócio. Aí depois eu entendi, não, peraí, calma, meu filho. Deus, ele abençoa a todos, mas de maneiras diferentes. No meu caso, ele queria que eu me entregasse porque ele tinha uma obra para a minha vida, de forma que ele queria me usar na obra no reino, ou seja, para que eu fosse pregar o evangelho, servir a ele, como eu estou fazendo aqui hoje, pregando a palavra. A outra pessoa que chegou e foi curado rapidinho, Deus não tinha esse chamado para ela pregar a palavra. Apenas ela chegou ali, pronto, recebeu Jesus como Salvador, pronto. Então você já está abençoado. Pode ficar sentadinho aí na igreja que a bênção já é sua. Mas no caso de quem tem um chamado de Deus para fazer a obra, aí sim, ele tem que se encaixar na obra de forma que ele tem que fazer a obra. Porque aí quando ele faz a obra, se encaixou. E aí Deus começa a abençoar grandiosamente, porque aí ele está cumprindo o seu chamado. Por isso que Deus tem vários chamados, né? Não é um chamado para todos de uma forma só, não. Eles chamados diferentes. E tem gente que Deus só quer que a pessoa aceite ele como Salvador, vá para a igreja, pronto, acabou. A bênção já está na sua mão. Você já viu como Deus prospera pessoas? Isso. Tem irmãos que são prósperos, ricos mesmo, mas que antigamente não tinha nada. Era pobre de Jó. Uma vez que foi à igreja, aceitou Jesus como Salvador, pronto, o camarada começou a prosperar, Deus deu prosperidade, a pessoa hoje é rica. Por quê? Porque Deus só queria que ele fizesse aquilo ali. Pronto, ele fez, então recebeu a benção dele. Mas já tem outros que ficam, Deus me dá, abençoa, Senhor, eu não consigo, não tem jeito, porque não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ou seja, não obedeceu a Deus naquilo que Deus está exigindo. Eu acho que a palavra exigindo é muito forte, mas eu vou usar essa para melhor você entender. Quer dizer, Deus quer algo de você, você tem que responder a Deus naquilo que ele está pedindo. Então, se você responder corretamente, ele te abençoa. Amém. Então, uns é simples, veio à igreja, frequentou, participou ali de boa, pronto, já tem a tua bênção. Outros não, até faz isso e não consegue conquistar, não consegue ir mais além nem ser abençoado como queria ou deveria. Aí às vezes culpa Deus, mas Senhor, fulano ali tá abençoado e eu não tô. Não, porque cada um tem o seu chamado para com Deus. Então é necessário que você se chegue para Deus e diga: Senhor, me ensina, me mostra o que é que eu devo fazer. Porque uma coisa, como eu já falei, uma coisa é você receber Jesus como Salvador. Outra coisa é você dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Então, se Deus tem um chamado para você fazer a obra, é diferente. Se você só frequenta a igreja, não vai resolver o teu problema, porque Deus quer algo mais de você. Então, você precisa dar mais para Deus, né? Então, é dessa forma que você é abençoado. É fazendo a vontade de Deus, obedecendo aquilo que Ele está cobrando, chamando você para fazer. Porque se Deus te chamou para uma obra, Ele só vai te abençoar se você fizer a obra. Mas se Deus não te chamou para a obra, então Ele vai te abençoar sem você fazer a obra. É simples assim, né? Imagine você, por exemplo, quando Deus chamou Noé. Chamou Noé para construir a arca. Então, digamos que Noé disse: não, Senhor, eu estou contigo, tudo bem, de boa, estou do teu lado, eu concordo, eu aceito. Mas esse negócio de construir a arca, Senhor, aqui nunca houve água o suficiente para a gente construir um barco. Não. Olha, eu estou com o Senhor, mas eu não vou aceitar esse negócio. Esse negócio de construir a arca não vai dar certo. Eu estou fora. O que é que Deus ia fazer? Bom, ou eu vou ter que arrumar outra pessoa para cumprir esse compromisso de construir a arca,
ou então eu tenho que arrochar esse Noé para ver se ele aprende que o que eu estou falando é correto. Ele tem que me obedecer. Amém, né? Então Deus, ele tem um chamado, ele tem algo para cada um de nós. E você tem que descobrir o que ele tem para você. Amém. E como é que você descobre isso? Se aprofundando com ele, buscando a ele, né? Orando, buscando a ele, ele vai mostrar para você. Amém. Agora, em muitos casos, Deus não mostra da noite pro dia, porque para mim não foi assim. Por exemplo, eu para entender o plano de Deus na minha vida, eu demorei. Apanhei um bocado. Porque eu achava que era de um jeito e era de outro. Né? Mas graças a Deus hoje eu aprendi e estou seguindo no caminho. Amém. Glória Mas a Deus. você também precisa de aprender isso. Para você receber de Deus, porque ele tem, o que ele tem para você é coisas grandes e poderosas. Amém. Mas você vai ter que entrar no eixo. Se você não entrar no eixo, você não recebe de Deus aquilo que ele tem para você. Então é você que tem que dizer: Senhor, olha, não importa. Eu vou receber do Senhor isso que o Senhor tem para mim. Mas me ajuda, me dá sabedoria, o que eu devo fazer, como devo agir. E entra no trilho. Porque quando você entrar no trilho, o Espírito Santo vai te guiando, vai mostrando o caminho, você vai saber o que é que você vai fazer, e você vai fazer e a bênção vai vir para a sua vida. Amém. Então creia nisso e confie que Deus é poderoso para abençoar. Nunca duvide do poder de Deus, nem da grandeza de Deus, nem das maravilhas de Deus, né? Ele tem bênçãos para você grandiosas. Amém. E ele quer te abençoar também. Glória a Deus. É mostrando para ele o plano que ele tem na vida dele, né? Que às vezes a gente fica tão desapercebidos, né? A gente fica tão soltos e às vezes esquece do chamado que Deus tem para nossas vidas. Então, como ele falou, entre no propósito, que Deus tem algo muito grande na vida do irmão Cleto, viu? Então um abraço pro irmão Cleto. Tudo de bom. Muitas vezes as pessoas reclamam que não está recebendo de Deus aquilo que gostaria de receber. Um exemplo, a pessoa está querendo prosperar, está desempregado ou então está com um emprego muito ruim, está querendo prosperar e não está conseguindo. E ela reclama de Deus: Senhor, eu já orei, já pedi, o Senhor não me deu. Poxa, aí fica aborrecido com Deus. Desse jeitinho. Mas ela tem que entender o seguinte, que não é do jeito que ela quer, é do jeito que Deus quer. Então você tem que entender isso, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Então é você que tem que entrar no eixo, né? É você que tem que entrar no trilho de Deus e não Deus entrar no teu trilho, né? Que tem gente que quer dar a direção a Deus. Olha só, como é que nós vamos dar direção a Deus? É Deus que tem que nos dar a direção. Então eu não posso mostrar o caminho para Deus, é Deus que tem que mostrar o caminho para mim. Amém. Eu não posso dizer para Deus: olha Deus, se o Senhor me levar para São Paulo, me arrumar um emprego bem bom lá, eu ganhar muito dinheiro, vai ser muito bom, eu vou enricar, eu vou comprar isso, fazer. Eu estou dando a direção para Deus. Não é essa a direção que Deus tem para mim. Sim. Então eu tenho que se entender na palavra, de acordo com a palavra, e dizer: Senhor, é a tua vontade, é do teu jeito. Me ensina a ouvir a tua vontade, a enxergar do teu jeito. E aí parar para ouvir o que Deus tem para mim. Não eu querer mandar e dizer o que eu quero que Deus faça para mim. Porque aí eu estou mandando em Deus. É verdade. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer assim, aí vai dar certo e eu vou prosperar. Não. É Deus quem vai mostrar o caminho. Amém. Mas para isso é necessário que eu me esvazie de mim mesmo e diga: Senhor, mostra o caminho. Eu desisto das minhas próprias ideias, porque eu já tive tantas ideias e não deu certo. Agora eu vou parar com as minhas ideias, eu vou esperar a tua. Mostra o caminho, dá a direção. Amém. E Deus vai dar. Porque Deus, ele quer ser o Senhor da nossa vida. Mas para ele ser o Senhor da nossa vida, nós temos que deixar de ser o Senhor de nossas próprias vidas. Porque enquanto eu estiver sendo o Senhor da minha vida, Deus não vai poder ser o Senhor da minha vida, já que eu já sou o Senhor da minha vida. Então é necessário que Deus seja o Senhor, mas para isso, antes, eu tenho que deixar de ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que renunciar a mim mesmo e dizer: Senhor, é a tua vontade, faz a tua vontade, faz do teu jeito, faz conforme tu queres. Eis-me aqui. Jesus fez assim, Jesus se entregou, né? Então, dessa mesma forma você tem que fazer, se entregue a Jesus. Você tem que se entregar a Ele, confiar nele, espera nele, e o mais Ele vai fazer. Amém. Então, quando você fizer isso, aí Ele vai ser o Senhor da sua vida. Quando Ele for o Senhor da sua vida, Ele vai dar a direção, vai mostrar o caminho e vai dizer o que é que você vai fazer para você prosperar, para você conquistar, para você ser abençoado e receber aquilo que você quer receber de Deus. Porque bênçãos Ele tem. O problema é que você não está sabendo receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Então, é necessário que você busque a Ele
né? Que você procure entender como é que faz para receber essa bênção de Deus, não forçando barra, que eu já vi até pregadores ensinar errado. Então, para você receber de Deus, você tem que esperar com paciência. E enquanto espera, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me ajuda a te ouvir, a compreender a tua voz, a entender o que o Senhor está falando, né? E aí, se dedicando ao Senhor, você vai conseguir. Então, faça isso, busque a Deus. Procure se aproximar mais de Deus, lendo a palavra, orando, enfim, fazendo essas coisas que tem de ser feita. E aí Deus vai dar a direção, vai mostrar a você o que tem que fazer e você vai ser abençoado. Às vezes a gente somos assim impacientes, né? O esposo está chateado, você chega de qualquer jeito e conversa. Então tudo isso é investimento. Casamento também tem que ter investimento, né, nego? Tem que ter paciência também. Então, dicas boas hoje para você, né? Palavra de Deus abençoada e abençoando o seu casamento nessa noite também. É porque uma coisa está ligada à outra. Se você é abençoado com Jesus, o teu casamento vai ser abençoado. Amém. Mas se você não estiver ligado na palavra de Deus, buscando a Deus, o seu casamento não tem como ser abençoado, porque o mundo ele caminha de uma forma terrível, de forma que não tem como você conquistar a bênção de Deus, né? Assim, todo torto, de qualquer jeito. Então, para que você tenha a bênção no seu casamento, em primeiro lugar, você tem que ter a bênção de Deus. E tem que andar nos caminhos de Deus, tem que andar no trilho, tem que obedecer a palavra, tem que procurar as coisas de Deus, porque a Bíblia ela ensina essas verdades para você ter um bom casamento, para você prosperar, para você conquistar, para você ser abençoado por Deus em todos os sentidos da sua vida. Então a Bíblia ela ensina isso. Amém. Mas se você estiver afastado de Deus, afastado da palavra, como é que Deus vai dar a direção ou mover ou fazer alguma coisa para abençoar seu casamento? Não tem como. Então, ou você entra no eixo, ou você deixa Deus trabalhar, ou você começa a ouvir essas verdades da palavra e colocar em prática, ou então não tem como você receber a bênção de Deus. Então, hoje nós somos abençoados, temos recebido essas bênçãos de Deus, porque temos andado nos caminhos de Deus, temos obedecido a palavra, temos procurado ser fiel, enfim. E aí Deus vai abençoando. Mas se a gente também... digamos que a gente diga, hoje eu não vou mais ouvir essas verdades, eu não quero mais saber. Aí o mal, com certeza, vai vir sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Por quê? Porque a gente desprezou a Deus. É verdade. Então, uma vez que despreza a Deus, o mal já entra, já faz a festa. Então, em primeiro lugar, se agarre com Deus. Busque a Deus, seja fiel a Ele. Procure aprender mais dele, né? E aí você vai vencendo os problemas que existem no seu casamento. Porque... se você for ver, as pessoas que geralmente frequentam a igreja, buscam a Deus, frequenta corretamente e lê a Bíblia, elas são mais fortes para resolver os problemas de casamento. É verdade. Mas as pessoas que desprezam a Bíblia, desprezam a palavra, não frequentam a igreja, elas são fracas para resolver os problemas que existem no casamento. O que acontece? Afunda. Então você só vai encontrar forças nos pés do Senhor. Amém, verdade. É nos pés dele que você vai encontrar força. E quando você não souber fazer ou resolver, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho e vai orar. E vai dizer, Deus me ajuda. E talvez nem ore falando com palavras, mas chorando. Chorando nos pés do Senhor. Deus, aquele meu marido. Senhor. E só chora, nem fala nada, porque já há tanta coisa que não consegue nem falar. Mas se você fizer isso com fé, crendo, Ele vai te atender. Ele vai... tocar no coração daquele homem duro, seja lá qual for o problema dele, vai transformar o coração daquele homem. Ouça os testemunhos, veja, procura aí um testemunho de uma pessoa que tinha problema no casamento, o marido era uma mala velha, e depois que ela começou a buscar a Deus, Deus transformou e hoje ele está firme nos caminhos do Senhor. Amém. E ele foi transformado também. Isso. Não só ela foi abençoada, mas também o marido foi abençoado. Então, quando você entender isso, você vai dizer, poxa, eu quero isso na minha vida. Faça do mesmo jeito que ela fez, que você também vai ser abençoada. Então, se você quer uma bênção no seu casamento, em primeiro lugar, é buscar a Deus na palavra. Amém. É procurar, entender essas verdades da palavra de Deus, porque isso vai te ajudar muito a vencer os problemas do casamento, né? A encontrar reforço, ajuda, forças para você vencer esses problemas que existem no casamento. Que a gente sabe que existem muitos,
mas Jesus traz a solução para todos. Amém. Olha só quem entrou agora conosco. Quero mandar um beijo para Socorro Oliveira Diniz. Um beijo, tá dando boa noite. Boa noite, minha linda. E também Plaf Flores e Óticas Plaf. O plano melhor da cidade é o Plaf. Todo mundo sabe disso, né, Aninha? Então um beijo para você, Aninha, para Renato, para esse casal lindo, essa família que eu amo de paixão, né? Se você for fazer consulta de vista na Ótica Plaf, cuidado, hein? É isso mesmo, melhor plano da cidade. Um beijo para as Nóbia, toda a equipe aí, Paca, essa família. Nós consideramos família de Plaf, né? A Plaf tem aquele carinho especial pelos clientes. Nós não consideramos aí clientes da Plaf, nós consideramos famílias do Plaf. Então, um beijo pra você, Aninha, tudo de bom pra essa família linda que a gente ama de paixão. E também, olha só, quero mandar um beijo à galera que tá ligado conosco pelo Facebook. Tem muita gente, né, ligado conosco hoje. Que bom, né? Que bênção. Que Deus possa estar abençoando o seu casamento. As pessoas dizem assim, poxa, você é comunicativa, né, Gileide? Você é tão desinibida nas câmeras, você é tão... Antigamente não era assim não, viu? Mudou, viu? Mudou porque Jesus mudou, né? Quando a gente começou a buscar Jesus mesmo, Jesus começou a me dar essa alegria de viver, né? Que eu também tinha vontade de morrer, não tinha vontade de viver. Jesus me fez essa pessoa feliz, né? E levando a felicidade também às pessoas, né? Falando do amor de Cristo, que Jesus é bom, que Ele restaura a alma, que Ele renova nossas forças. A Bíblia diz que Ele renova cada manhã, ou seja, nossas forças renovadas cada manhã. É só você crer nesse Jesus maravilhoso que você vai ver que vai mudar muito. Aliás, vai mudar tudo em sua vida. Não é muita coisa, não, é Com tudo. certeza. Inclusive, hoje, por exemplo, quem vê a locutora assim, bem pra frente, feliz, alegre, diz assim, ela sempre foi assim, ela já nasceu assim, ela... Ao contrário, houve uma época, eu já até contei isso aqui, né, que ela antes, né, de conhecer essas verdades que ela conhece hoje, ela também pensava em tirar a sua própria vida. Ela não tinha alegria de vida, tinha vazio terrível no seu coração. E ela não tinha essa alegria não, viu, para passar para as pessoas. Mas Jesus transformou. Amém. Porque Jesus tem todo o poder. Então, se você quiser também ser transformado pelo poder de Deus, é só você dar ouvidos à palavra de Deus, né? Você começar a ouvir a palavra, começar a entender essas verdades, que essas verdades transformam a vida. Verdade. Né? Então, hoje, fica fácil você olhar para ela e dizer, poxa, eu queria ser assim, sabe? Parece que não tem problema. Eu tô cheio de problemas, mas ela parece que não tem, porque todo dia tá feliz, todo dia tá com um sorriso no rosto, todo dia só fala coisas boas, né? Mas isso foi a transformação que Jesus fez na vida dela. Amém. Então, Jesus fez uma transformação. Mas por que Jesus fez essa transformação? Porque ela decidiu, ela escolheu por si só, eu vou andar com Jesus, eu vou ouvir a palavra. Eu vou frequentar a igreja, né? Que isso é o primeiro passo de quem não sabe de nada para poder seguir a Cristo. É seguir, frequentar uma igreja para ouvir a palavra. Porque uma vez que você ouve a palavra, você vai sendo transformado, né? E aí quando você vê, Deus já transformou sua vida, já fez a obra. Então é isso que Deus faz. Então, antes ela não era dessa forma, mas ela deu lugar e Jesus conseguiu trabalhar no coração dela. Hoje ela está transformada, está abençoada, está recebendo, usufruindo das bênçãos de Deus. Muito. Porque é assim, primeiro você se dedica a Deus, você busca a Deus, você vai atrás dele e aí depois você começa a usufruir das bênçãos dele. Por isso que a Bíblia diz que rios de água viva correrão de dentro de você, Amém. Da pessoa que buscar a Ele. Então, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida. Quanto mais você se encher dele, mais você vai ter vida para passar. Então não pense que é porque ela não tem problema. Ao contrário, ela tem muitos problemas. Só que são problemas que Jesus diz, não, deixa que eu resolvo para você. Tem situação que Jesus acalma a tempestade, né? Verdade. Tem situação que Jesus é o bálsamo. Tem situações que Jesus ele traz o refrigério. Isso. Tem situações que a pessoa basta orar, Deus me ajuda, Deus já ajuda e já venceu todo mal, todo problema. Então tudo isso é porque a gente anda nos pés de Jesus, anda com Jesus ali, anda buscando a Ele, anda servindo a Ele. Amém. E você também pode ter essa bênção. É só você buscar esse mesmo Jesus que a gente está falando. Esse Jesus que transforma, que abençoa, que liberta, que cura, que abençoa casamento, né? Isso. Justamente isso. Tem gente que diz assim, mulher, conta o segredo. Não, peraí, você tem que contar o segredo para mim, que você parece que
o seu casamento não tem problema, o seu casamento não tem, sabe, nenhum mal. Não, deve ter um remédio, um segredo, uma cura, alguma coisa que você faz. O remédio é Jesus, né? O remédio é Jesus. O remédio é simplesmente Jesus Cristo. Porque em momentos que ela possa estar assim, com dificuldades ou com alguma coisa, ela simplesmente ora. Verdade. Senhor, me ajuda, ó Deus, me dá força. Pronto, acabou. Deus já deu vitória. Nas madrugadas, nas madrugadas, quase que não sai, menina. A Caleb ficou rindo. De madrugada é muito bom você orar, né? Sabe, eu estou dormindo e de repente Deus fala comigo assim, né? Eu sinto de Deus para orar e eu vou orar. Tem dia, Senhor, me ajuda, que hoje o dia foi difícil, né? Às vezes você não consegue nem orar, mas nas madrugadas você dobra o joelhinho, tá todo mundo dormindo, né? No silêncio da madrugada e você ora. Senhor, muito obrigado porque eu passei, né? Essa luta veio tão grande. Gigantes aparecem em nossas frentes, mas a gente derrota ele em nome de Jesus, né? Como a nossa amiga Eliane falou, não tem nenhum mal que a gente não possa derrotá-lo em nome de Jesus. Passamos por muitas lutas, né? Mas a gente sabe que com Cristo é muito fácil de vencer, né? E é muito bom. E ele falando de igreja, o prédio da igreja em si é muito importante, né? Às vezes você chega triste lá na igreja, chegou uma irmã, abraça você com aquele abraço de amor, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você se sente bem, você diz, poxa, restaurou as minhas forças, né? E aí você ouve a palavra, o homem de Deus prega aquela palavra que estava precisando de você ouvir. Ele nem sabia que você estava passando, o que estava passando na sua vida. E Jesus, através do homem de Deus, ele libera aquela palavra abençoadora e você sai da igreja assim, ó, de boa e termina a semana aí com a sua fé renovada. Então isso é muito importante. Não despreze. Eu sempre acho lindo, né, o meu esposo falar, não despreze a união da igreja, né? A unidade, isso é muito importante, né? Isso a gente tá batendo sempre na tecla, né? Porque tem gente que diz assim, não, eu vou ser crente em casa mesmo, ou vou ser religioso, seja o que for, vou orar em casa, vou ler Bíblia em casa, não quero saber de ninguém, né? Porque às vezes gente dá trabalho. Não, mas gente é muito bom quando tá todo mundo no espírito, né? Todo mundo na mesma fé, orando, né? Um orando pelo outro, isso é muito bom. A Bíblia mesmo diz, né? Orai-vos um pelos outros. Isso é muito importante. Com certeza. Nosso amigo Diego Martins também está ao vivo, juntamente com o pessoal da Plaaf, né? Muito bom. Você veja o seguinte, olha, as pessoas hoje no mundo que a gente vive hoje, nos dias que a gente vive hoje, as pessoas estão muito afastadas de Deus, longe de Deus. Agora, envolvidas em seus trabalhos, com certeza, né? Envolvidas com as suas vidas, tentando resolver os problemas sem resolver. E esse é o problema. Você precisa se aproximar mais de Deus. Não despreze a Deus. Busque mais a Deus. Procure reservar um tempinho para Deus, né? Verdade. Por exemplo, quando você está ouvindo essa programação aqui, você reservou esse tempo aqui, já está valendo, porque Deus vai usar, né, esse tempo para falar com você, porque você está reservando esse tempo para Deus. Mas se você não reservar nenhum horário, nenhum tempinho, nada para ouvir a palavra de Deus ou algo de Deus, então Deus não vai poder trabalhar com você, né? Mandar o recado para você. Isso. Por exemplo, como a nossa amiga, não sei se posso citar o nome, que ela ouve a nossa programação, ela gosta muito do nosso programa, sempre escuta a nossa programação, e ela disse que Deus tem falado tanto com ela. Verdade. Né? Verdades que a gente fala aqui, ela sente lá do outro lado onde ela está e diz, poxa, Deus está falando comigo através desses irmãos. Lindo, que ela fica com os netinhos, né? Lá no quarto, ela coloca os netinhos também para ouvir, né? E eu acho isso muito lindo, né? Eu quero mandar um beijo para você que está ouvindo, ela já sabe quem é, né? Não vou citar o nome não para não... Mas assim, a gente fica muito feliz. Quando a gente encontra ela na rua, ela transformou, né? Tá diferente. Ela tá com um semblante mais alegre, né? Que antigamente a gente encontrava com ela, era cabisbaixo, né? Não que a gente resolva nada, né? Mas é a palavra de Deus, como ele falou, a palavra de Deus dá vida. E hoje a gente encontrou essa pessoa na rua, né? E ela ficou tão feliz, e foi abraço, foi aqueles beijos. E ela contando, né? Que tá muito feliz. E eu falei, poxa, nego, que bênção, né? Que Deus está transformando, né? Através do nosso programa. Esse programa Encontro de Casais está sendo um bênção na vida das pessoas. A gente quer isso, né? A gente quer ser luz no meio das trevas. A Bíblia diz isso. A gente tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, né? Que a gente venha clarear a sua vida, que a gente possa ser canal de bênção em suas vidas. É isso que o programa da Videira é, né? O programa da Videira nas quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. E na terça-feira, que é hoje, também aí o Encontro de Casais. Muito bom. Com certeza, as pessoas estão precisando de ouvir mais Deus, né? As coisas de Deus, aprender mais as coisas de Deus. Por exemplo, tem gente que sente a carência e a necessidade de ouvir assim, Jesus ama você, Jesus te ama, Jesus te ama, Deus ama você. Sim. Aí a pessoa fica assim, isso faz bem para ela. Mas bom. As pessoas estão sentindo necessidade de ouvir isso, porque hoje não se fala mais isso. Acha que
As pessoas dizem, mas isso é coisa do antigo. Não, não é. Não. Deus ama você, Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida, Ele quer te abençoar. Essas são as verdades da palavra de Deus. Isso. Então creia nessas verdades, creia, confie e diga, Senhor, me ajuda, né? Você não precisa de quando for orar, porque tem gente que diz, eu queria orar, mas eu não sei orar. Né? Não sei orar, eu não sou evangélico e tal, eu não sei orar. Então eu vou ensinar você a orar agora. Aprenda, né? Se você já faz, tudo bem. Mas se você não faz, você vai aprender. Para você orar, não precisa de você fazer aquele... Sabe, aquela que tem gente que inventa palavras. Faz palavra bonita. Eterno e soberano Deus, grandioso e maravilhoso Deus, todo-poderoso, aquela coisa, sabe? Nada a ver, ele já sabe que ele é poderoso. Não precisa disso. Deus não quer ouvir isso. Ele já é Deus poderoso. quer ouvir o que você tem dentro do seu coração. Isso. Então, quando você se dirige a Deus, a oração perfeita é essa. Quando você se dirige a Deus e você diz, Senhor, meu Deus, meu Pai, e você fala aquilo que você está sentindo, né? Me ajude, me dê força. Pronto, essa é a oração que Deus quer ouvir de você. Amém. Ele não quer que você enfeite, fique, tal, e aquela coisa. Ou então, tem gente que diz, não, para orar tem que estar num lugar e dobrar o joelho e fazer assim. Não. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar dirigindo de olho aberto e falando com Deus, Senhor, me ajuda, Amém. me abençoa. Essas são as orações que Deus ouve, porque você está fazendo de coração. Amém. Mas e ensinar aquela oração de joelho e tal. Eu oro de joelhos, todos os dias a gente ora de joelhos, né? Sim. Porque evidentemente que quando você aprende essas verdades, aí você separa momentos. Por exemplo, no momento que a gente vai dormir, a gente se ajoelha no pé da cama. Né? E ali a gente, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, abençoa, né? Fala com Deus lá, fala mais um pouco com Deus, porque você está encerrando o dia, né? Quando acorda da mesma forma. Mas aí é uma oração diferente, é a oração quando você levanta, quando você vai dormir, geralmente a gente faz assim. Mas assim, eu digo no normal, na diária, a dona de casa está lavando louça, né? Tá lá esfregando, então não precisa dela dobrar o joelho e, se ela quiser, tudo bem, se der, é uma coisa dela, mas ela lá esfregando a louça, lavando roupa, né? Esfregando. Senhor, me ajude, Senhor. Tá tão difícil. Esse marido mala que eu tenho, que não me ajuda. Mas você fale com Deus pedindo ajuda, não só colocando os defeitos do marido. Né? Porque tem gente que, às vezes, quando vai orar, só coloca os defeitos. E, às vezes, fica murmurando, né? Também murmurar não serve. Não dá certo, então, é você falar com Deus, Senhor, me ajude, Senhor, a vencer. Me dê sabedoria para eu vencer esse meu marido difícil. Porque a gente sabe que tem situações que é dessa forma. Né? Às vezes uma filha, né? A família às em geral, vezes né? O filho envolvido nas drogas. Senhor, meu filho está envolvido nas drogas, eu não sei o que fazer. Meu pai, me ajude. É essa oração que Deus quer ouvir de você. Não precisa de oração bonita. E todo dia você diz, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, o que eu devo fazer, Senhor? Me dá uma luz, Senhor, me socorre. Verdade. E Deus vai enviar recado para você, vai usar pessoas que vai te ajudar, mas Ele vai te atender, Ele vai ouvir a sua oração. Né? Não importa qual o seu problema, se você orar, Deus vai ouvir, mas se você orar de todo o coração. Não é oração enfeitosa, né? Que tem gente que gosta de enfeitar. Esqueça os enfeites, tira os enfeites. Fale somente o que você está sentindo no seu coração. Senhor, eu estou sentindo vontade de morrer. Senhor, eu não tenho alegria da minha vida. Isso. É essa a verdade que está dentro de você. Senhor, eu estou pensando em fazer besteira. Né? Meu Deus, me ajuda, porque eu estou a ponto de fazer uma besteira com esse meu marido. E são verdades que existem dentro do seu coração. Quando você se levantar dessa oração, você vai levantar aliviada. Ou você terminou de orar, né? E aí, quando você orar dessa forma e dizer essas verdades para Deus, você vai dizer, me ajude, Senhor. Seja feita a tua vontade, meu Pai. Me dá uma luz, um caminho. Eu não sei o que fazer, eu estou... E Deus vai ajudar, vai dar luz. Deus vai enviar alguém para conversar com você e te dar as direções necessárias. Mas Ele vai te ajudar, porque você está buscando a Ele. Ainda que não está sabendo orar como deveria, mas entregue o seu coração. Diga o que você está sentindo de verdade. Não esconda nada de Deus, porque Deus já sabe. Verdade. Na verdade, Deus já sabe. Ele só quer que você confie nele, pronuncie para ele, para que ele possa dizer, agora sim, agora você está me chamando, agora você está contando comigo. Porque é como que fosse assim, por exemplo, Deus espera que você conte com ele, né? Se você não contar com Deus, ele não pode ajudar.
Então, quando você ora, você está contando com Deus, mas ele já sabe. Por exemplo, você diz, mas precisa dizer o problema? Se ele já sabe, sim, porque a questão de você falar o problema para Deus não é porque ele não saiba, ele sabe. Mas quando você pronuncia para ele, quando você entrega para ele, diz assim, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, uma loucura que seja, né? Isso. Mas me ajuda para eu não fazer. Né? Me dá força, Senhor. Então você está colocando diante dele e pedindo a ajuda dele. Né? Então é diferente. Então saber, ele já sabe. Por exemplo, se você vai orar e dizer assim, Senhor, eu estou precisando de um dinheiro para pagar essa conta, né? Que eu não tenho, não sei de onde tirar. Ele já sabe que você está precisando do dinheiro da conta. Mas aí você vai entregar na mão dele e vai dizer, Senhor, eu sei que tu pode me dar uma luz, me ajuda. Como eu devo fazer para resolver esse problema? Essa conta tem que ser paga e eu não sei o que fazer. Você está colocando na mão de Deus. Você está dirigindo, confiando que Ele tem uma solução para você. Então Ele vai te dar uma luz. Ele vai fazer clarear em você. Eu poderia vender isso aqui. Isso. Fazer um bolinho e vender. Aí você faz, dá certo. Você diz, poxa, isso foi de Deus. Eu senti de Deus de fazer, fiz, deu certo, pronto, paguei a conta e ainda estou ganhando dinheiro. Então são coisas que Deus vai mostrar para você, vai dirigir, vai poder colocar luz nos seus caminhos, porque você orou, porque você confiou nele. Então entregue na mão do Senhor, confie nele, espere nele e ele vai dar a direção para você. Amém. Agora, esqueça aquelas orações puxadas, né? Faça somente o que está dentro do seu coração, né? Não fique repetindo as coisas, apenas fale o que você está sentindo no seu coração, de todo crendo, confiando que ele está ouvindo e ele vai te dar a solução, mostrar o caminho, vai fazer a diferença na sua vida. Amém, glória a Deus, é verdade. E olha só, antigamente, né, muito tempo atrás, graças a Deus eu estou aí, né, na batalha aí com Cristo, né, no caminho, trilhando, o tempo que a gente casou, então é o tempo mais ou menos que a gente está aí no trilho. Eu tenho uns 24 anos de estar no caminho do Senhor e ele tem uns 25 que ele se converteu primeiro, né. E eu falei pra ele, no comecinho, eu tinha era como se fosse um vazio, um buraco muito grande no meu coração. E não tinha nada que preenchesse, né? Ia para as festas como um jovem normal, tinha amigos, eu tinha uma família estruturada, não era uma família desmantelada, era uma família estruturada. Tinha roupa boa, comia bem, mas tinha aquele buraco no meu coração e eu não sabia por quê. E às vezes eu dizia, poxa, meu Deus, como ele falou, eu falava com Deus, eu dizia, poxa, a gente tem tudo, né? Tem uma vida boa, não era uma vida ruim para uma jovem, né? Se saísse para alguma festa, as pessoas me davam dinheiro, pode ir, gaste lá, tal, mas não era bom para mim, não era legal. Então, no dia que eu aceitei Jesus, que ele falou de Jesus para mim, que eu senti que Jesus tinha algo na minha vida. Eu lembro quando foi à noite que eu fui dormir, que ele disse, olha, você ora, fala com Deus, desse jeito que tá falando, né? Há tempos atrás. E eu fui orar, né? E eu falei, Senhor, eu não sei orar, nem sei pedir o que é que eu tô, não sei dizer o que é que eu tô sentindo. Só sei que eu tenho um vazio muito grande dentro de mim. Mas eu queria que o Senhor preenchesse. Minha gente, até hoje eu nunca esqueci. Foi lindo. No outro dia eu acordei com uma coisa tão boa dentro de mim. Aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim. Jesus preencheu, né? Colocou alegria. Chegou, eu sinto a presença de Deus. Ele preencheu aquele vazio. E hoje, esse vazio não existe mais no meu coração. Então, se você tem esse vazio, esse buraco, né? É o buraco que falta aí, é ele no seu coração, né? A Bíblia diz que ele deixou um vazio no coração do homem justamente para isso, para ele aceitar ele como Salvador. E aquele buraco, né? E aquele vazio, aquela coisa ruim. Quando você dizer, Senhor, vem entrar na minha vida, preencha esse vazio. Você vai ver que você vai mudar, você vai rir, você vai viver, você vai querer falar do amor de Cristo. Aquelas amigas suas que viviam ao seu lado contando também derrota. Olha, eu tô tão triste hoje, desanimado, vontade de morrer. Não deu certo no namoro, não deu certo no casamento, já casei 3 vezes, 4 vezes, não deu certo, e continua, e tem um dinheiro, tem um casa, tem um carro, tem um tudo, e continua esse vazio. É o vazio de Cristo. Na hora que você dizer assim, Senhor, entra no meu coração, faz morada, aí você vai ver o resultado, que Deus vai fazer a diferença em sua vida. É maravilhoso. Aceite Ele como Salvador na sua vida para você ver. Muito Exatamente. Bom. Então, ele, na verdade, as pessoas às vezes até reclamam, não, mas a minha vida é muito difícil, é muita luta, muito trabalho, eu tenho muitos problemas, muitos males na minha vida, mas veja bem, se existem muitos males, coisas ruins na sua vida, então, se existe um mal para cá, um mal para lá, o que é que você tem que fazer? Você tem que se voltar
para a luz, que é Cristo, que é Jesus. Então, quanto pior for a sua vida, mais fácil de você se entregar para Deus, né? Mais fácil de você, não, peraí, eu vou agora, só tem um jeito, só tem uma saída, é Jesus. Então, vou aprender, vou ver o que é que tem que fazer, mas eu vou fazer, porque se existem muitos males na minha vida, então eu tenho que correr para a luz. Foi o que aconteceu comigo. Comigo não tinha, eu pensava comigo assim, não tinha como eu não aceitar Jesus e não buscar o Senhor. Por que não tinha? Porque não tinha para onde eu ir. O mundo não prestava. As pessoas, sabe, não me faziam bem e sempre as coisas davam errado. Então era um vazio no coração, era uma tristeza, uma amargura, era uma falta de tudo, né? Tudo dando errado, tudo difícil. Então eu disse, pô, então não tem jeito, o jeito que tem é Jesus, porque as outras coisas não funcionaram na minha vida, não deu certo, né? Então eu disse, bom, a única tentativa é Cristo, é Jesus. Se Jesus não resolver, se Jesus não mudar, eu tô perdido. Mas Jesus mudou. Amém. Jesus foi a transformação, Jesus foi a mudança completa na minha vida. Então, da mesma forma, você, quais são os problemas da sua vida? Quais os males, né? Se entregue a Cristo, Amém. Busque a Ele e Ele vai mudar a sua situação. Ele vai transformar a sua vida, vai abençoar você e você vai ser abençoado, porque Ele vai transformar, mudar a sua vida, assim como mudou a nossa, né? Amém, Jesus. Ligado com a gente também a Luana Vitória, né? Um beijo, minha linda. E tem mais gente aqui, ó, ao vivo no Facebook. Lembrando que a nossa programação é sempre toda quinta e terça, né? Então, terça-feira, a gente fica ligado com esse programa e também na quinta-feira, às 8h30 da noite. Nós estamos chegando já no finalzinho do programa de hoje, já está ficando bem mais tarde, né? E a gente fica por aqui. Por quê? Porque a gente quer deixar um gostinho de quero mais. Nós queremos que você diga, puxa, eu gostei tanto desse programa, eu queria mais. Aí você se liga na próxima quinta-feira. Quinta-feira tem mais, né? Amém. Vamos orar, né? Vamos orar, agradecer a Deus, orar por você, né? Que você possa abrir o seu coração, assim como ele diz, né? Na palavra dele, quando você ouvir, né? A palavra de Deus, não endureça o coração, abra seu coração, rasgue, diga, Senhor, essa palavra eu tão posse hoje nessa noite, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós como família, Senhor, abençoamos as famílias, Senhor. Meu Deus, nós passamos também a bênção da nossa família para as famílias que estão aí do outro lado do Facebook, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar casamentos perdidos. Sabemos que nada para o Senhor é impossível. A tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, Senhor, que as famílias vão ser restauradas, meu Deus. As famílias do Brasil, da nossa cidade de Esperança. Que o Senhor abençoe cada família representada pelo Facebook. Abençoa as crianças, meu Deus, os jovens, adolescentes, que o Senhor possa abençoar, Senhor. E que na próxima quinta-feira, meu Deus, possamos estar aqui também abençoando essas famílias. Meu Deus, eu creio que o Senhor hoje falou aos corações, que o Senhor falou no coração de Betânia, Senhor. Que o Senhor tem algo na vida dela, meu Deus, que o Senhor quer abençoar ela, mas só falta ela dar o passo de fé. Então, meu Deus, que o Senhor coloque o desejo no coração dela de estar conosco, meu Deus, domingo, glorificando o teu nome, conhecendo a tua verdade, as verdades que libertam. A tua palavra liberta, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, entregue essas famílias em tuas mãos, no nome de Jesus, dá-nos uma noite de bênção, de paz, livra-nos do mal, Senhor. Acampa os teus anjos no nosso lar e no lar dos nossos irmãos também, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Então, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus até quinta-feira que vem.